Já foi feita, espero que os irmãos estejam me ouvindo. Eu gostaria que vocês mantivessem sua Bíblia aberta em Filipenses, capítulo 1. Nós vamos trabalhar o capítulo 2, mas eu preciso te dar um panorama de todo o livro. Enquanto os irmãos abrem aí, já foi feita a leitura oficial de Filipenses capítulo 2, que é onde nós vamos meditar e trabalhar em cima desse texto. Esperar os irmãos abrirem. Filipenses 2 todos já mantiveram aberta. Amém? Essa carta de Filipenses, antes de entrar aqui no capítulo 2 para nós podermos trabalhar esse capítulo, eu preciso trabalhar com vocês o panorama histórico desta carta. Eu entendo que essa cidade de Filipos era uma cidade altamente importante, uma cidade que ligava toda a Ásia Menor até Roma por vias terrestres. Então era uma cidade importantíssima, mas ela nem sempre se chamou Filipos. O primeiro nome desta cidade era Crenides. Era uma cidade macedônia, e essa cidade, após o rei Filipe II invadir Crenides, rei Filipe II era o pai de Alexandre o Grande, 360 a.C., ele invade Crenides e acha tão maravilhoso aquele local, porque Crenides significa cidade das fontes. Era uma cidade elevada, 12 quilômetros acima do nível do mar, estava entre o mar Egeu, estava muito próximo do mar Egeu, e era uma cidade importantíssima que ligava Roma à Ásia Menor, como nós já havíamos falado. E aí o rei Filipe estabelece ali o seu palácio, estabelece ali um dos centros do seu reino e transforma aquela cidade por completo, porque onde o rei mora, todos querem morar. Por isso que aquela cidade se torna muito importante. Mas eu tenho que entender que aquela cidade já se chamava Filipos quando Paulo vai visitar, mas Paulo só vai a Filipos, Paulo só vai àquela cidade por algo sobrenatural de Deus. Acontece algo sobrenatural para Paulo chegar ali, e eu só posso entender essa carta que Paulo escreve aos Filipenses se eu entender como foi originada a igreja em Filipos, e eu só posso compreendê-la se eu voltar um pouco alguns livros e ler Atos 16. Nós não vamos aqui nos debruçar em Atos 16, mas Atos 16 vai me mostrar a origem desta igreja cristã na cidade. Para que nós possamos aqui trabalhar nesse texto, eu gostaria de observar algumas coisas em Atos 16. E infelizmente eu preciso que os irmãos marquem aí na sua Bíblia Filipenses e corramos para Atos 16. Para quê? Para que possa ser fixado bem essa carta, essa introdução, para que nas próximas vezes que abordarmos Filipenses, não precisarmos voltar a repetir toda esta introdução. Amém? Aqui eu entendo o seguinte: no final do capítulo 15 de Atos, Paulo tinha acabado de concluir a sua primeira viagem missionária, e aí ele tem uma grande discussão com seu grande amigo Barnabé, por conta do sobrinho de Barnabé, chamado João Marcos, porque João Marcos tinha abandonado a jornada de evangelismo, e aí Barnabé queria levá-lo na segunda viagem missionária, e Paulo não aceitava isso, e eles tiveram uma discussão que não puderam mais andar juntos. Está no final do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. E aí eles não podendo andar juntos, a Bíblia vai dizer que Paulo escolhe Silas e sai na sua segunda viagem missionária. Barnabé escolhe João Marcos e vai para outro lugar. Mas aí, a partir deste momento, toda a narrativa de Atos dos Apóstolos é trabalhada em cima daquela comissão que viaja junto com o apóstolo Paulo. E eles fazem essa viagem. Paulo e Silas viajando ali, eles chegam em Derbe e Listra. Chegando em Derbe e Listra, evangelizam. Uma casa inteira é liberta pelo poder que há na palavra do Senhor e no nome santo de Jesus. E aquela família sendo liberta, Timóteo está incluso naquela família. Timóteo convertido ao Evangelho pelo poder do Espírito Santo, ele simplesmente vai junto com Paulo, seguindo a sua segunda viagem missionária.
E eles, andando juntos, caminhando juntos, eles chegam em Trode. Chegando ali em Trode, a Bíblia vai dizer que eles quiseram ir para a Ásia Menor. O texto vai ser enfático dizendo que eles queriam ir para a Ásia Menor. Está no capítulo 16, no verso... Desceram a Troade, verso 9, à noite sobreveio antes, e percorrendo a região do Frígio Galácia, capítulo 6, sendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia Menor. Aí nós entendemos o seguinte, que Paulo estava fazendo a obra de Deus, fazendo o evangelho segundo o Senhor tinha proposto para ele, e o Espírito Santo o impediu de entrar na Ásia Menor. Se você segue o texto aí, ele volta, ele não sai de Troade, ele tenta sair, se o Espírito Santo diz assim, não, eu não posso ir à Ásia Menor, então nós vamos para a Bitínia. E o texto vai seguindo, dizendo que quando eles intencionaram ir para a Bitínia, que saíram de Troade, que chegaram ali na fronteira, na Mísia, chegando ali na Mísia, o Espírito de Jesus diz para ele, não entre, não vá para lá. E simplesmente o Espírito Santo o proíbe de fazer a obra de Deus, o Espírito de Jesus o proíbe de fazer a obra de Deus aonde eles queriam. E eu entendo um princípio aqui, que muitas vezes nós até estamos fazendo o que é certo, mas tem momentos que o Espírito Santo diz não para nós. Tem momentos na vida que o Espírito Santo nos freia e diz assim, não é por aí, não é o momento, não entre aí, não vá, porque senão você vai dar com os burros na água. E o Senhor o impede. E quando nós estamos nos projetos e nos caminhos certos de Deus, mesmo assim podemos ser impedidos pelo Espírito Santo. Muitas vezes temos projetos, muitas vezes temos sonhos, muitas vezes temos lutas que queremos travar, e às vezes o propósito é nobre, mas o Espírito Santo nos impede, porque o Espírito Santo impediu a Paulo. Aí eu aprendo nesses textos aqui que essas coisas podem acontecer. Mas quando eu olho a Bíblia Sagrada e vejo Provérbios 16, verso 9, que vai dizer assim, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Muitas vezes nós até temos a intenção boa no coração de fazer, mas é o Senhor quem faz executar as boas ações em nossas vidas. Nós precisamos começar a crer que Deus é quem determina todas as coisas em nossas vidas, irmãos. Ele é soberano e Ele e os seus decretos são maiores do que os nossos, e não podemos desafiá-lo, e não podemos fazer errado, porque quando fazemos errado, normalmente quebramos a cara, sofremos mais do que aquilo que Deus já propôs para que nós sofrêssemos. E Paulo foi impedido, e Paulo impedido ali, a Bíblia diz que ele, na frente de missa, impedido pelo Espírito de Jesus, ele volta de novo a Troade. Voltando de novo a Troade, fica sem saber o que fazer. E a Bíblia vai dizer que quando nós deixamos Deus dirigir os nossos passos, nós entendemos que Deus sempre dá a direção certa e fala no momento correto. A Bíblia diz que aparece um varão macedônio, não sei se em sonho ou se na realidade, eu não sei, a Bíblia vai dizer aqui entre linhas, existem alguns teólogos que dizem que foi o próprio médico Lucas que apareceu para ele e diz assim, Paulo, vem e nos socorra, vamos ali e nos socorra. É como está o texto, eu quero ler o texto para que nós possamos maturar isso. Verso 9 vai dizer assim, do capítulo 16 de Atos: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí existem várias visões, existem vários pensamentos. Aqui eu prefiro crer que ele teve um sonho, ele teve uma visão e viu um varão e identificou que ele era da Macedônia. Mas, por exemplo, existe um teólogo muito renomado, não muito conhecido no Brasil, que ele praticamente não tem literatura em português, que é o W.M. Ramsay. Em seu livro Paulo, o Viajante e o Cidadão, de 1896, na página 200, ele diz o seguinte, conjectura ali, naquele seu livro, em inglês, que aquele varão que aparece para Paulo ali, era o médico Lucas, e ele justifica dizendo que a partir do verso 10, quando Lucas entra dentro do texto, ele diz assim, e aí ele vai falar no verso 10,
Tendo, pois, navegado, verso 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir, aí aqui o português não colocou, né, o nós aqui antes do procuramos, mas dá a entender que foi um grupo, e ele já se inclui, Lucas já se inclui dentro desta viagem missionária. Então é um pensamento de Ramsés. Eu não sei se é verdade, eu prefiro crer que foi uma visão, mas eu estou dizendo que existem no passado, alguns anos atrás, há uns 200 anos atrás, 300 anos atrás, isso era matéria de pauta de discussão para saber quem era esse varão macedônio. Eu não posso definir quem era, eu sei que o Espírito Santo usou essa visão ou usou essa pessoa para levá-lo à Macedônia, e eu louvo a Deus por isso, por ele ter entrado na Macedônia, porque a Macedônia é o Ocidente, o Evangelho chegou até nós. Porque o Evangelho entrou no Ocidente. Antigamente ele só entrava no Oriente, e ele agora entra no Ocidente através de uma visão sobrenatural de Deus, Deus mostrando que era para si chegar até os confins das terras. Então, entendendo esse princípio e esses milagres acontecendo, eu vejo que eles chegam a Filipos, a cidade de Filipos. Eles chegando na cidade de Filipos, eles vão evangelizar. Primeiro eles entram na Macedônia, por outra cidade. Eu até anotei aqui o nome da cidade, deixa eu me encontrar aqui. Samotrácia. Depois eles vão a Neápolis e de lá vão para Filipos. Eles entram, passam nas aldeias, parece que não obtém muito sucesso, e chega na grande capital do rei Filipe, e Filipos. E segundo a tradição, o texto vai me mostrar que eles, caminhando dentro da cidade, não tem oportunidade para pregar nas sinagogas, chega num lugar de oração. O texto vai me dizer que eles chegam no lugar de oração no verso 13. No sábado saímos, verso 13 ainda de Atos 16. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então eu entendo que, aí sim, segundo os teólogos que escreveram a Bíblia de Genebra, eles vão explicar o que é esse lugar de oração. Para que eu entenda como é que o Evangelho chegava, como era a estratégia que Paulo usava. Paulo tentava entrar todos os sábados em alguma sinagoga de qualquer cidade, pedia uma parte e falava de Jesus, e mostrava e apresentava Jesus conforme os conceitos judaicos da época, conforme a lei, mostrando Jesus nos Evangelhos, mostrando Jesus nos profetas, mostrando Jesus na lei, mostrando Jesus nos salmos, e ele apresentava Cristo. O objetivo dele era apresentar a Cristo aos judeus. Só que ele não tinha liberdade de entrar em toda a sinagoga. O que é que acontecia ali? Segundo a tradição, segundo os teólogos que escreveram a Bíblia de Genebra, eles vão explicar que uma sinagoga só poderia ser formatada, só poderia ser formada em qualquer lugar se tivesse no mínimo 10 homens para ali congregarem. Aí as sinagogas eram em lugares fechados, eram dentro de 4 paredes, eram em algum local, algum quarto, alguma sala alugada. Alguma coisa acontecia que eles formavam uma sinagoga. Só que a Bíblia está dizendo que eles não foram à sinagoga, eles foram a um lugar de oração. Quando não se tinha 10 homens para formar uma sinagoga, e as pessoas gostavam de estudar no sábado, por quê? Porque todo judeu que se preza, ele guardava o sábado para adorar, ler a palavra e louvar a Deus. Era o princípio daquela época. E eles ali, naquele lugar de oração, aquele lugar de oração não era uma sinagoga. Como não era uma sinagoga, não poderia ser num lugar fechado. Era proibido lugar de oração ser feito em locais fechados. Como era em locais abertos, então esse lugar de oração aqui de Atos 16, onde dá origem à igreja de Filipos, ele era um lugar aberto próximo ao rio. E aquelas mulheres ficavam ali, reunidas em oração, ou homens também, mas se fossem homens era um grupo separado das mulheres, mas ali no caso ali tinha aquelas mulheres esperando que um homem, um rabino passasse e lhe explicasse alguma coisa da lei. Ponto. E nota, só os homens poderiam aprender a ler. Era a cultura da época. As mulheres não poderiam estudar e não poderiam aprender. Elas aprendiam de acordo com o que ouviam, elas não sabiam ler. As mulheres não poderiam ensinar os seus filhos a ler, porque elas eram proibidas por lei de ler. Como hoje no Islã tem muito problema em alguns países fechados de verem mulheres estudando. Existem algumas seitas islâmicas que
pegam e sequestram essas mulheres. Houve um caso aí no passado que 200 crianças, meninas que estudavam numa escola só de meninas, foram sequestradas por um grupo extremista, porque mulher não poderia aprender a lei. Era uma tradição da época, e aquelas mulheres esperavam um homem vir para ler a lei e ensinar, e Paulo, vendo essa oportunidade, simplesmente expôs a Cristo, expôs a Jesus conforme a lei, e elas creram. E elas crendo, a Bíblia diz que uma delas, vendedora de púrpura, a Lídia, uma mulher mais abastada, ela pega e forma agora uma congregação cristã na sua casa, e ali dá origem à igreja de Filipos. Passando-se por esse cunho histórico da carta de Filipos, para que possamos maturar bem, voltemos para Filipenses e entremos na mensagem em si. Entendendo tudo desse lugar de oração, agora eu observo uma coisa, que esse fato ocorre, esse primeiro evangelismo em Atos 16, ali naquela entrada de Paulo, através daquela visão, aquela pregação que ele faz naquele centro de oração para aquelas mulheres são convertidas pelo Senhor, elas são batizadas, elas creem e elas abrem a igreja. Isso aproximadamente aconteceu no ano 51, e Paulo só vai escrever essa carta aos Filipenses 10 anos depois, provavelmente no ano 61. Escrevendo ali no ano 61, Paulo já estava preso. E a Bíblia vai dizer aqui em Filipenses capítulo 1 que ele estava preso. Não vamos nos debruçar nisso aqui, porque o nosso tempo já se esvaiu. Eu tenho que vir para o capítulo 2. Mas aí Paulo preso, provavelmente em Roma, na sua primeira prisão de Roma, ele escreve, eu não posso definir de exatidão, os teólogos não entraram em consenso em cima disso, tá certo? Mas Paulo escreve aos irmãos da Macedônia com a alegria de um verdadeiro crente. Se você ler a carta de Filipos, o início da carta de Filipos é uma alegria só, e Paulo estava preso, Paulo estava acorrentado, Paulo estava em prisão domiciliar, Paulo muitas vezes era humilhado e vituperado porque estava preso. Paulo não poderia sair da sua casa. Naquela época, prisão domiciliar não era a prisão tão boa quanto essas prisões domiciliares dos políticos corruptos brasileiros, não. Aquela prisão domiciliar era, todos os dias tinha um guarda pretoriano lá dentro, e dizem ainda que era amarrado ao braço dele. Não sei se era assim, mas alguns teólogos chegam a dizer isso. Mas ele prega com alegria para eles, ele escreve essa carta com muita alegria. E a introdução, o primeiro capítulo de Filipenses, ele diz que Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos de Cristo, inclusive bispos, diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele começa, eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Ele começa a exaltar a alegria daqueles filipenses, ele trabalha em cima disso. Aí eu entendo que do capítulo 1, nos versos 3 a 8, ele diz que tem harmonia entre os irmãos, porque eles têm coesão e humildade no serviço da igreja, eles amam trabalhar na igreja, eles amam estar unidos, e Paulo está exaltando essa graciosidade dos irmãos de Filipos. Eles sabiam que tinham perseguições, eles sabiam que tinham dificuldades, mas eles amavam estar unidos na obra do Senhor e no evangelismo daquela grande cidade, e Paulo exalta isso neles, do verso 3 ao verso 8. Depois ele exalta também de novo, além de exaltar a harmonia e a humildade deles, ele exalta o trabalho que eles estavam fazendo na obra de Deus, mas agora não só por harmonia, agora por amor. Está do verso 9 ao verso 11 que ele vai trabalhar em cima disso, e nós vamos precisar ler esse texto. O verso 9 do capítulo 1 de Filipenses assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aqui na cabeça de Paulo, ele entendia que quando o amor é latente em nossos corações, ele aumenta gradativamente, levando-nos a um nível maior de conhecimento, de percepção, de discernimento da necessidade de fazer a obra de Deus crescer.
que culmina sempre num comportamento que Paulo chama de sincero e inculpável. Quando nós fazemos a obra de Deus com amor, nós somos vistos pelos olhos de Deus como sinceros e inculpáveis. E aqueles homens trabalhavam na obra ali em Filipos com muito amor, com muita bonança, com muita bondade, dividindo tudo. Para quê? Para sentir a dor do outro e crescer mais e mais em amor. E nós vemos muitos textos, e o capítulo 1 precisaria ser estudado muito lentamente para podermos chegar no 2. Mas aí eu entendo que do capítulo 2, que é onde nós queremos entrar, o verso 1 e 2, ele exorta novamente aos irmãos a viverem em amor. E aí é onde nós vamos entrar no texto. Se há, pois, irmãos, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Ele começa a trabalhar nesses 2 versículos que os irmãos novamente precisam viver em amor. O amor é o centro de tudo desta carta. O amor parece que é o capítulo 13 de 1 Coríntios, inserido aqui, porque Coríntios foi escrito antes, e ele olha para Coríntios, eu acho que olha para aquele hino do amor, e ele introduz na carta dos Filipenses, dizendo: é importante o que vocês estão fazendo, vocês estão trabalhando, é importante que vocês estão avançando na obra, mas o mais importante é que tudo isso tem que ser em amor. E aqui Paulo está trabalhando isso, falando de comunhão. Esse amor aqui dos irmãos, entranhados afetos, comunhão, como ele diz aqui, se há alguma comunhão do Espírito. Quando eu entendo essa palavra comunhão, eu lembro do livro Coração de Crente, de D.A. Carson. D.A. Carson, ele escreve o seguinte, ele diz que comunhão nada mais é o seguinte: se você convida um vizinho seu, incrédulo, ímpio, não cristão, não temente a Deus, para tomar um chá, isso ele chama de amizade. Mas se você chama um irmão em Cristo Jesus, que você mal conhece, para tomar um chá, isso é comunhão. Porque comunhão é algo que só os cristãos têm. A comunhão é algo que só Deus dá, porque vem do Espírito de Deus. A comunhão é aquele laço que nos une como irmãos em Cristo, que iremos morar na eternidade. E a Bíblia vai comparar isso lá na frente. Voltando um pouco nos evangelhos, Jesus vai dizer assim: que comunhão há as trevas com a luz? Não há comunhão nenhuma. Não quer dizer que você não possa ter amizade, não quer dizer que você não possa ser cúmplice, mas quer dizer que comunhão você não pode chamar se o seu amigo não é crédulo. Nós só temos comunhão uns com os outros, irmãos em união. E aqui é onde ele está apontando isso. Quando o amor é latente em nossas vidas, nós conseguimos ter comunhão até sem conhecer bem o nosso irmão. Porque quando nos unimos para uma verdadeira adoração. Porque quando nos unimos para amar ao Senhor e adorar ao Senhor e pleitear a soberania de Deus e saber que Ele é grande e nós nada somos, e precisamos da grandeza dEle em nossas vidas, para que o amor dEle, operando em nós, transforme a nossa vida, transforme o nosso caráter, transforme o nosso coração, para vivermos uma vida digna de confiança e de ser abraçado por Deus nos céus, nas eternidades celestiais. Então isso ele vai trabalhar no verso 1 e 2, comunhão, entranhados afetos, completa alegria de Paulo. O verso 3 e 4 fala em humildade. O oposto de soberba. Bote seus olhos para lá. Capítulo 2, nós já estamos no nosso texto que queríamos abordar. O verso 3 e 4 vai dizer assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aqui ele está trabalhando de partidarismo ou vanglória. Aqui é salientado a forma com que alguns estavam vivendo em algumas partes do mundo antigo. E Paulo exorta aos filipenses a não observarem essa forma de se viver.
pois alguns estavam focados no sucesso pessoal e no crescimento pessoal de seus ministérios, de suas formas de serem usados por Deus, em detrimento do reino de Deus. Quando Paulo estava pensando em partidarismo ou vanglória, eram pessoas que estavam buscando sucesso pessoal no reino. Estou falando de sucesso pessoal lá fora, não. Aqui Paulo estava tratando com crentes, falando do reino. Existem pessoas que somente eles são os pregadores, somente eles são os cantores, e os outros são excluídos. Se você colocar no Facebook uma mensagem ou um convite, e ele está vendo aquilo ali, ele diz assim: não, isso aqui eu não vou nem divulgar. Mas quando ele divulga alguma coisa, ele quer que você divulgue, porque ele quer somente o sucesso pessoal dele. É o partidarismo, é ele querer se exaltar, é ele querer substituir a Deus, é ele querer ser maior do que Deus. E Paulo estava falando isso aos filipenses: não faça nada por partidarismo ou vanglória. Mas se eu trouxer para os dias atuais, partidarismo ou vanglória, parece que a igreja está vivendo de uma forma diferente, partidarismo ou vanglória. As pessoas hoje estão se matando pelo seu nome. O seu nome tem que ser exaltado, o seu nome tem que ser maior, o pregador tem que ser aquele. Ele investe massivamente ao ponto de pegar os seus seguidores e explorá-los financeiramente. Para quê? Para que eles promovam grandes eventos, para que o nome dessas pessoas sejam exaltados. A igreja atual está multifacetada. A igreja atual está tão dividida que é impossível hoje no Brasil se catalogar quantas bandeiras de evangelho tem neste país. Existem igrejas de todo nome, para todo gosto. Existem tantas igrejas que a gente não consegue citar. Segundo o último censo da revista Eclésia, que eu até li, parece que tinham mais de 6.000 nomes de congregações só no Brasil, diferentes, e eu acho que esse número já está obsoleto. Porque todos os dias abrem nomes novos, abrem pessoas querendo mais aparecer do que o nome de Cristo aparecer. Quando eu trabalho por partidarismo, quando eu divulgo ao invés da mensagem de Cristo, eu divulgo a bandeira, eu divulgo: é aqui que Deus opera, é aqui que Deus faz, e não é assim. Nós temos que divulgar o evangelho de Cristo, o evangelho sadio de Cristo, a palavra de Deus, e pregar a palavra para que o pecador possa se arrepender e conhecer o Deus a qual servimos. Por isso que Paulo ele vai orientar aqui: não façais nada, filipenses, por partidarismo ou vanglória. E eu repito para a igreja atual: nada façamos por partidarismo ou vanglória. Não busquemos vanglórias pessoais, mas busquemos ser um em Cristo, e Ele tem que ser grande, e Ele tem que ser o exaltado, e a palavra dele tem que ser pregada, e não a do homem. Deus ele tem que ser exaltado em todas as nossas reuniões. A adoração no louvor tem que ser para Ele, a exaltação no louvor tem que ser para Ele, a oração tem que ser elevada para Ele, a grandeza de Cristo, a grandeza de Deus, a grandeza do Espírito Santo, porque só eles merecem toda a honra, a glória, louvor, poder, majestade, e tudo aquilo que fluir de nós tem que ser para a glória do Deus vivo, aquele que nos libertou segundo o seu propósito, segundo o seu desígnio, segundo o seu beneplácito. Então eu entendo que nós precisamos mudar esse foco, mudar esse tom, acabar com essas picuinhas, entender que o evangelho de Deus tem que ser pregado. Aí o verso 5, ele vai trabalhar. Paulo exorta aos irmãos a se parecerem com Cristo. O verso 5 diz: tende em vós, não aquele sentimento que tem naqueles que querem ser grandes com partidarismo ou vanglória, que é o que ele estava falando no verso 4. Não tende em vós esse sentimento não, de querer ser grande, de querer ter a maior multidão te seguindo, de querer ter a melhor mensagem, de querer ser o maior orador ou o melhor cantor. Não tenha esse sentimento, nada disso, porque isso é vaidade. Isso lhe desvia, isso lhe desvirtua, isso pode lhe derrubar da jornada. Mas ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele na terra, ele diz: eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. Cristo, ele obedeceu até a morte, como nós vamos daqui a pouco ver, até a morte de cruz, porque o Pai assim o determinou. E ele nos deu uma ordenança, ele nos deu uma ordenança para seguirmos, ele nos deu uma ordenança para crermos no evangelho dele, vivermos o evangelho dele
e pregar o evangelho dele. Essa é a única ordenança para nós, e nós precisamos fazer isso. Em nenhum momento ele diz que tenhamos que ser grandes, que tenhamos que chegar sozinhos em todo o mundo. Não, ele diz que nós precisamos ensinar, pregar a palavra e ensinar, e quando aquele crente aprende, ele ensina outro, e assim o evangelho é propagado. Foi assim que o evangelho chegou a quase todos os cantos do mundo, principalmente naquela época antiga. Ele chegou não só na voz de Paulo, ele chegou na voz de todos os outros anônimos que morreram, que foram crucificados, que foram jogados nas arenas dos leões, que sofreram vitupérios, que foram decapitados. Muitos crentes anônimos, a Bíblia só narra aqui 12 ou 13, mas nós sabemos que foram milhares e milhares de pessoas, porque morreram por amor deste evangelho maravilhoso. Então, não precisamos nos exaltar, mas temos que ter o mesmo sentimento de Cristo. Aí do verso 6 ao 8, que é onde eu gostaria de chegar, é onde eu gostaria de ter começado. Paulo apresenta a humildade de Cristo agora. Ele diz que nós não podemos ser exaltados como aqueles que fazem por partidarismo ou vanglória. Depois ele diz que nós temos que ter o mesmo sentimento de Cristo. Aí ele não para aí, ele vai explicar que sentimento é este. Versos 6 a 8 vai dizer assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, Jesus já era Deus, não julgou por usurpação ou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Isso aqui nos mostra que tudo que Cristo fez foi por amor. Foi por amor de nós que o levou até a morte, e morte de cruz. Quando eu lembro de morte, e eu lembro da morte de Cristo, essa morte, esse vitupério terrível, essa morte que só iam para a cruz os piores bandidos condenados por Roma, bandidos cruéis, bandidos que matavam soldados romanos, bandidos que saqueavam casas, bandidos que estupravam e vituperavam famílias. Ele entrava em casas de viúvas e assassinava a viúva, estuprava os filhos, fazia todo tipo de desmantelo. Aí ele sim era condenado à morte de cruz. Eram assassinos da pior espécie. E o inocente Cristo, o inocente que já era Deus, aquele que veio pagar o preço por nós, ele é lançado ali naquela cruz. Para que ele foi lançado naquela cruz? E para eu entender dessa cruz, eu preciso entender um ponto importante, chamado propiciação. Eu só conseguirei entender aquilo que Jesus sofreu na cruz se eu entender sobre propiciação. A propiciação, irmãos, nada mais é do que Deus se tornar propício, ou seja, próximo ao homem. Quando o homem peca, Deus se distancia do homem ao ponto de expulsá-lo do paraíso, da presença dele, de próximo a ele, de próximo a algo santo dele. E agora Deus está irado com o homem, e a ira de Deus derramou a lei para os homens seguirem, e os homens ali, com aquela libertação maravilhosa, através dos milagres que aconteceram no Egito, os homens foram libertos ali, o povo judeu foi liberto ali da escravidão egípcia, e foi-lhe dada uma lei para que esses homens seguissem. E eles, ouvindo a lei que Moisés dera, eles disseram assim: boa é esta lei, e vamos cumpri-la. Aí eu pergunto: estes homens cumpriram? Não, ninguém cumpriu esta lei. E a lei é boa, mas ninguém cumpriu a lei, e Deus continuou irado com o homem. E a única forma de Deus aplacar a sua ira era se o homem fosse propiciado por ele mesmo. Então o mesmo Deus que condenou o homem, que se irou contra o homem, foi o mesmo Deus que desceu dos céus e foi para uma cruz pagar o preço para nos aproximar de volta a Ele.
O mesmo Deus que nos condenou e nos lançou fora, foi o mesmo Deus que voltou a nos buscar e nos propiciar e se tornar próximo de nós, com Ele mesmo, descendo do trono de glória e vindo até uma cruz e sendo pregado nela, por amor de mim e de você. Essa propiciação nos aproximou de Deus, nos aplacou a ira de Deus. E essa ira de Deus só pode ser aplacada por quê? Por causa da justiça de Deus. Deus é um Deus que está virado com o homem, mas Deus é um Deus justo, e Ele não poderia fazer de outra forma, Ele não poderia nos perdoar de outra forma. Ele poderia até nos perdoar se cumpríssemos a lei à risca, mas é impossível um homem natural cumprir a lei por completo. E o Deus que é justo, e o Deus que está virado com o pecado do homem, e o Deus que não pode se satisfazer, não pode deixar entrar pecado na sua santidade, Ele precisava criar um plano, Ele precisava fazer algo para que o homem pudesse ser liberto. E aí sim, Ele criou esse projeto antes da fundação do mundo. E Ele criou e fez os seus decretos e enviou o seu Filho, e o seu Filho cumpriu à risca tudo aquilo, porque precisávamos ser propiciados e nos aproximarmos de Deus. Nós temos que entender que isso é tão real em nossas vidas, é tão necessário, que a crucificação de Cristo e essa propiciação que Ele fez na cruz, derramando o seu sangue para todo aquele que for abençoado por Ele, por todo aquele que se arrepender e for lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ser perdoado. É tão importante que numa das pragas do Egito, na última praga do Egito, que Deus estava para tirar Israel e libertar Israel, Ele lança e diz que vai morrer todo primogênito ali do Egito, mas se o povo hebreu cumprisse um rito e eles fizessem à risca aquele rito, os seus primogênitos seriam libertos. E conhecemos a história, e sabemos que houve um cordeiro sendo imolado, e o sangue daquele cordeiro foi passado nos umbrais das portas de todos aqueles que creram naquilo. E todos aqueles que fizeram aquele rito, que pegaram o sangue do cordeiro, que passaram nos umbrais da porta, eles não foram condenados com aqueles que não fizeram. Todos aqueles que passaram por aquele rito e passaram o sangue, foi totalmente liberto. Não foi condenado com o anjo da morte. Nós sabemos da história, não é assim? Então, daquela mesma forma que aconteceu no Egito, onde todas as casas que fizeram aquilo foram livres do anjo da morte, e a morte não passou por ali, e eles foram libertos por aquele sangue de cordeiro, agora Deus remete para o sangue final, o sangue do cordeiro imolado, do cordeiro sem pecado, do sangue de Cristo. E todos aqueles que estão debaixo desse sangue jamais conhecerão a segunda morte, porque não é mérito do homem, é isso, é um mérito somente de Deus, porque o mesmo Deus que condenou o homem é o mesmo Deus que resgata o homem através do sacrifício de Cristo. O mesmo Deus que estava irado com o homem é o mesmo Deus que nos propicia através do próprio Deus se sacrificando na cruz. Então eu quero que nós possamos entender esse princípio, que esta cruz, que é vitupério, que a Bíblia diz que é loucura para os gregos, que é escândalo para os judeus, ela é loucura para os gregos, porque morre um homem e os pregadores cristãos diziam: este é o nosso Deus, este é o Messias, este é o Deus que viverá e reinará para toda a eternidade. E os gregos não acreditavam que uma pessoa, um homem que foi morto como um dos piores bandidos, numa morte como a pior morte, eles diziam: isso é loucura, como é que vocês podem dizer que o seu rei está crucificado e ele viverá para sempre e reinará para sempre se ele está morto? Era uma loucura para os gregos ouvir uma mensagem desta, de um rei libertador, de um rei que poderia levá-lo para um reino de glória maravilhoso. Era loucura para eles. Para os judeus se tornava um escândalo, porque eles diziam que aquele era o Messias, e o Messias para judeu era aquele que viesse tirá-los da opressão de Roma. E eles diziam: isso é um escândalo, como é que isso pode ser o nosso Messias, se o nosso Messias
os profetas dizem que ele será o libertador de Israel. E cadê a libertação de Israel se continuamos escravos de Roma? Não pode ser esse o Messias. E eu entendo eles, porque só entende quem é Rei dos Reis e Senhor das Glórias, só reconhece que Jesus é Rei dos Reis e Senhor da Glória, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus e foi revelado por Ele. Só o Espírito Santo de Deus pode nos revelar quem é o Rei dos Reis e o Senhor da Glória, e é Ele quem age em nossos corações, nos transformando. Por isso que quando eu entendo o vitupério da cruz, eu entendo que Deus, Ele criou um método para nos resgatar, porque se Ele não cria esse método, todos nós rumaríamos para a perdição eterna. E aqui Paulo está dando essa massagem no coração dos filipenses, dizendo isso, que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também, quando ele foi totalmente obediente, aí vem o verso 9, para nós encerrarmos, ele sendo totalmente obediente, Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós entendemos que aquele que foi crucificado como um moribundo, agora por ter sido totalmente obediente a Deus, Deus o ressuscitou e o exaltou acima de todo o nome, e por isso que nós devemos adorá-lo, e por isso que nós devemos render-lhe graça, e por isso que nós devemos prestar-lhe culto, porque Ele é o nosso libertador, porque Ele foi quem derramou o sangue por nós e nos livrou, nos dando força para perseverar nesta terra, crendo no impossível, acreditando que Deus trabalha em nossos corações e que nós estamos no caminho certo da verdade, que vive e reina para sempre, que é a verdade chamada Jesus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Irmão Wagner. Vocês vão louvar uma canção?